Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem, na sua quinta-feira, quinta-feira da Eucaristia, quinta-feira que nos faz lembrar da primeira Eucaristia que Jesus celebrou, que a gente chama de última ceia, né? Última ceia judaica, mas primeira ceia eucarística. E assim ali Jesus institui a Eucaristia, por isso toda quinta é dia de Eucaristia. E hoje a gente, aqui na paróquia, a gente vai ter um momento muito especial que é a nossa bênção para os jovens e para todo mundo, os estudantes que vão fazer o Enem no próximo final de semana. Então a gente quer rezar, quer abençoar, quer lançar sobre cada um, cada uma bênção muito especial de Deus hoje à noite, às 19h30, no final da missa, para que aflore, né, o que foi estudado, para que tenha tranquilidade, serenidade, para que tudo venha à tona e seja feita uma boa prova, uma excelente prova. Nessa quinta-feira eucarística, vamos pedir a Jesus que nos dê a graça do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Vamos pedir a Deus que nos dê a graça do seu Espírito por Jesus Cristo, que venha sobre nós esse Espírito Santo de luz, de paz. Quero fazer essa oração muito especialmente, lembrando da Susana Neves, entubada, irmã prima da Ivone. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo o caminho dos médicos, bem como de todos os médicos, dos doentes, das pessoas por quem são pedidas orações. Que venha o Espírito Santo de Deus sobre nós, que venha o amor de Deus sobre nós, que a misericórdia de Deus, pelo Espírito Santo, venha sobre nós, nos iluminando, nos enternecendo, regando o nosso coração para que seja terra boa para receber a palavra. Vinde, Espírito Santo, e arma sobre nós uma tenda, tenda de amor, de misericórdia, de bondade, de ternura, tenda ampla, larga, estendida, que alcance a tantos e a todos que precisam dessa graça muito especial de hoje estarmos reunidos, e todos nós precisamos, né? Preciso reconhecer, de nos reunirmos no amor. Nesses momentos aqui, são momentos tão pequeninos, tão simples, mas que eu coloco tudo, Divino Espírito, sob a tenda armada por ti sobre nós. Que nós nos sintamos aquecidos, acalentados, enternecidos, acolhidos, que possa alcançar a todos, os mais distantes, os mais próximos, os que conhecemos, os que não conhecemos. Vinde, Espírito Santo, dai-nos da tua graça. Iniciemos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 13, os versículos de 31 a 35. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã,
Você se lembra que Jesus está caminhando para Jerusalém e alguns fariseus tentam fazer com que ele fuja, mover ele da ideia de ir até Jerusalém. Mas Jesus não foge da sua missão. Jesus não abandona. Ele avança corajosamente. E ele já sabe que a missão será concluída no terceiro dia. No terceiro dia, o que é que acontece? Jesus ressuscita. Mas para chegar ao terceiro dia, ele precisa do hoje e do amanhã. Ele precisa do primeiro e do segundo dia. Ele precisa de ser morto, de ficar enterrado e no terceiro dia ressuscitar. Essa é a missão de Jesus e ele não foge. Ele avança, ele continua. Porque, meu irmão, minha irmã, um cristão não foge da sua missão. Um cristão não abandona a sua missão. Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, por mais exigente que seja, um cristão não abandona. Não precisa ser uma grande missão. Não falo aqui das grandes missões. Essas também são importantíssimas, é óbvio. Os grandes desafios. Tantos cristãos chegaram ao martírio. Tantos cristãos morreram na missão, atravessando mares, passando por florestas, enfrentando feras, inimigos. Tanta coisa aconteceu, não é? Nesses 2000 anos de cristianismo. Mas não falo aqui destes, porque possivelmente nós não precisaremos viver e seguir adiante, diante de um grande desafio assim. Mas são os desafios cotidianos. A vida é cheia de desafios. São os desafios que nós mesmos nos impomos, porque muitas e tantas vezes somos especialistas hoje em dia se fala muito, né, nesse auto-boicote. Nós nos boicotamos na vida de fé. Não posso, não consigo, não é para mim. Vejo, por exemplo, outro dia uma paroquiana veio me agradecer, ela ligada a uma pastoral, e essa pastoral, não é todo domingo tem que dizer uma palavra, em cada missa nos finais de semana tem que dizer uma palavra, uma frase. E naquele dia ela disse, me pareceu tão natural, mas depois ela me disse, padre, muito obrigado, hoje eu venci um desafio. Eu morria de vergonha, de medo, de pudor, de tudo, de pegar um microfone e falar diante da Assembleia. Mas graças a Deus, hoje eu venci um desafio. É isso aí. São desafios. Às vezes a gente é que se impõe, às vezes os outros nos impõem. As situações, os medos, as incertezas. Eu digo muito ao irmão, à irmã, convide. Ah, mas eu já convidei, convida de novo. Ah, mas eu já convidei 5 vezes, convida a sexta. Às vezes é na sexta que ele vai aceitar. É na sexta vez, é no sexto convite, é no 10º convite. Convida. Continua oferecendo. Outro dia, conversando com os pais, a gente falava sobre isso. É impor, não. É oferecer. Continua oferecendo ao seu filho. Continua chamando o filho adolescente para ir à missa. Continua indo. Mas continua chamando a ele para ir. Um dia ele vai dizer não, 2 dias ele vai dizer não, 100 dias ele vai dizer não. Quantos nãos Santo Agostinho disse a Santa Mônica antes de dizer um sim? Antes de se converter? Não podemos desistir dos desafios. Jesus não desistiu. Jesus avançou caminhando para Jerusalém. Peçamos então a graça de não desistirmos dos nossos desafios. Peçamos a Jesus a graça de seguirmos com Ele e como Ele, firmes rumo ao desafio, porque por mais difícil que seja o primeiro e o segundo dia, o terceiro sempre vem. Que assim seja, que Deus nos abençoe e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.